O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, te glorificamos, te adoramos e declaramos que cremos na tua palavra e cremos que tu estás em nosso meio. Queremos celebrar a tua presença, nos derramar diante de ti e dizer que queremos compreender pelo Espírito a tua verdade, a tua palavra. Nos orienta, nos ensina, nos instrui pelo Espírito de Deus e realiza toda a tua vontade neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui a gente tem essa história do encontro de um fariseu que era considerado um dos principais fariseus, Nicodemos. Um homem que estava ali na elite religiosa judaica, dentre os principais. Era uma classe muito poderosa, porque eram eles que detinham o poder religioso daquele local, daquele ambiente da Judéia. E além do poder religioso, existia também uma relação amigável entre o governo de Roma. Naquele período, a Judéia era uma província romana, estava sobre o governo de Roma. E Roma, com a sabedoria e a esperteza de um governo poderoso, não pegou toda a sua autoridade, mas distribuiu a autoridade entre as instituições que existiam na sociedade, de modo que existia uma correlação de poder entre Roma e aquela instituição religiosa que eram os fariseus. Desta forma, controlada, não totalitária, não absoluta, mas os fariseus tinham essa corte com o governo de Roma. Então eles acumulavam esse poder, não apenas político, como também religioso por conta da lei judaica, poder também governamental por causa da relação que tinham com o governo romano. E aquele homem, Nicodemos, ele vai fazer uma visita para Jesus, curioso, impressionado com os milagres, impressionado com as coisas que estavam sendo feitas, mas preso numa realidade religiosa, num pensamento religioso que às vezes quebra com essa liberdade de se perceber e se discernir as coisas de Deus. Um homem estudado, um homem culto, um homem que tinha poder, um homem que tinha uma preservação por sua imagem. Ele era um cara muito cuidadoso. Você pode notar aqui o fato dele ir visitar Jesus de noite. Isso demonstra uma preocupação com a sua imagem. Ele não queria se expor demais. Ele queria que esse encontro fosse meticuloso, calculado, algo que não colocasse a sua imagem em risco. Ele era alguém que tinha reputação. Ele era um homem que era um dos principais mestres, então era admirado pela sociedade. Mas ele tem essa curiosidade, ele quer conversar com Jesus. Ele prepara esse encontro e vai ter com ele à noite. E é interessante que Nicodemos representa, muitas vezes, um tipo de fé que é muito comum nos nossos dias. Muito comum entre nós, muito comum nesse nosso mundo que é intelectualizado. A informação hoje é disponível, até quem não gosta de estudar, acaba estudando, tendo acesso a muita informação.
Por exemplo, você entra num Facebook da vida desses, tem muita porcaria, mas tem muita instrução também. Tem muito artigo, muita reportagem, muita informação navegando para lá e para cá. De uma certa forma, a internet hoje trouxe esse advento da informação, a multiplicidade do conhecimento, né? Também uma profecia bíblica de que o conhecimento se multiplicaria, a ciência se multiplicaria. Então, hoje em dia, a nossa sociedade caminha para esse grau de percepção, de ajuste, de conceitos, de conhecimento. E Nicodemos era esse indivíduo que estava ali preso num sistema religioso, preso num sistema de valores que a sociedade impunha, porque era um homem que tinha reputação, que tinha conceitos, que tinha preocupação com a sua imagem perante a sociedade, e ele vai com Jesus. E ele apresenta uma lógica, uma razão e uma fé racional, onde ele pergunta o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Perceba a lógica envolvida nisso. Perceba a razão. Perceba a percepção lógica, racional. Você é de Deus, porque quem faz sinais assim tem que ser de Deus. Essa é a lógica de Nicodemos. Essa é a fé de Nicodemos. Essa é a expressão racional, lógica, pertinente a uma conclusão. É uma coisa causa e efeito. É uma coisa assim meio Big Bang. Tem uma causa, tem uma razão. Isso existe por causa disso. Isso acontece por causa daquilo outro. Ele é racional, ele é lógico. E ele expressa, ele projeta a sua fé lógica nesse argumento com Cristo. E Jesus, ele responde a Nicodemos de uma forma totalmente inesperada. Acredito que Nicodemos não esperava esse tipo de resposta. Nicodemos é o tipo de cara, é o tipo de crente que quer passos para tudo. É um cara que quer saber como é que acontece, como é que funciona, como é que é isso. Isso é verdade ou não é? Pode ser assim ou não? Esse é Nicodemos. Ele está muito amarrado ao seu intelecto, ao seu conceito. E Jesus responde: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aqui que loucura. Olha a resposta de Jesus para Nicodemos. Perceba como é frustrante para Nicodemos receber tal resposta. Porque logo a seguir, Nicodemos faz mais perguntas. Ele fala: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Perceba como o conhecimento de Nicodemos, a inteligência de Nicodemos, os PhDs de Nicodemos, os estudos de Nicodemos não conseguiam traduzir uma verdade espiritual tão simples, tão básica. Ele estava preso, ele não conseguia compreender uma coisa simples, básica como essa. E ele começa a fazer perguntas: como é que pode? Eu sou velho, como eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar no ventre? Parece uma coisa infantil, uma coisa de criança. Um homem escolado, um cara com conhecimento, com entendimento, mas muito preso à lógica, muito preso à razão, muito preso aos seus conceitos, ao seu conhecimento. Gente, hoje em dia, tem tanta gente assim, tanta gente questionadora, argumentadora, questionadora. Eles enfrentam os conceitos religiosos. Eu lembro quando me converti, que vinha uma multidão de pessoas querendo me perguntar coisas. Mas por que disso e por que daquilo?
E por que daquilo outro? Por que pode isso? Por que não pode aquilo? E eu, naquela época, muito imaturo, eu ficava ali estudando, né, alguma forma de responder. Eu gostava muito de apologética. Eu estudava apologética, eu estudava argumentação crítica, eu estudava aqueles livros. Eu vou responder essa galera, eu vou dar uma resposta. Eu lembro que tinha um site na internet chamado Sabe, era um site interessante. Não existe mais esse site, eu gostava dele. Ele era um site de especialistas, perguntas e respostas. Alguém aqui conheceu o Sabe? Acho que não, só eu que sabia desse negócio. E eu me cadastrei ali. Qualquer um podia se cadastrar como psicólogo, advogado, tributarista, jurista, e tinha lá a religião. Aí dentro da religião tinha as especialidades, cristianismo, espiritismo. Então eu me cadastrei ali em religião e espiritismo. Espiritismo porque eu era espírita e cristianismo porque tinha me convertido. E ali eu comecei a argumentar. Eu gostava daqueles debates. Eu gostava de responder aquelas perguntas, fazer textos quilométricos. Gostava de uma argumentação, de uma refutação, e aquela coisa. E eu escrevia às vezes com muita paixão, com muita fome, com muita vontade. E eu achava, caramba, diante de um texto desse, não vai ter jeito. Essa pessoa vai entender, ela vai aceitar, ela vai compreender, ela vai acreditar naquilo que eu estou acreditando. Engano meu. Depois de fazer uma redação que eu julgava, cara, essa foi a redação. Levantavam-se mais questões, mais dúvidas, mais perguntas, mais debate. E aquela coisa não parava nunca. Era pergunta, resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E eu não entendia aquilo. Eu achava que eu tinha que estudar mais, aprender mais, buscar mais, para tentar convencer as pessoas da fé em Cristo, daquilo que eu estava descobrindo, daquilo que para mim era impecável, era perfeito. Eu li o Novo Testamento e para mim aquilo tudo era maravilhoso. Eu li a palavra de Deus e dizia, isso é a verdade, não tem como não ser. Eu olhava para as Escrituras, para a vida de Cristo, para as palavras dele, e tudo para mim fazia sentido, tudo para mim era perfeito, tudo para mim era correto. Não existiam argumentos, não existia ciência, não existia doutor, não existia PhD, não existia filósofo, não existia religião que pudesse contra aquilo que eu sentia, que eu compreendia, que eu entendia, que eu estava percebendo, que eu estava discernindo, que eu estava vivendo, que eu estava me apaixonando. Só que eu tentava ir por um caminho. Eu tentava mostrar a lógica das coisas, eu tentava mostrar a razão pela qual eu cria, eu tentava de alguma forma mostrar por A mais B, que aquilo ali resultaria em algo. Eu tentava explicar a fé, e quanto mais eu tentava explicar a fé, mais eu me frustrava, mais eu me decepcionava, mais eu compreendia que não entrava na cabeça. Às vezes eu chutava o balde e falava, esse cara aí, desista, cabeça dura. E hoje, eu tenho compreendido que não é uma questão de cabeça dura. Hoje eu tenho compreendido coisas diferentes sobre a fé. Hoje eu tenho entendido coisas novas acerca da fé. E esse texto de Nicodemos expressa exatamente a frustração que eu tive. Talvez Jesus estivesse aqui frustrado também. Porque dentro dessa discussão entre Jesus e Nicodemos, existe aqui uma frustração. Porque o diálogo ele não para, ele continua. Depois disso, no versículo 5, Jesus diz, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a tua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso?
E o texto diz: acudiu Jesus. Jesus ficou preocupado. Ele acudiu, ele ficou ansioso nessa hora. E o mais interessante disso é que Jesus não ajudou nada em Nicodemos. Não teve ajuda nenhuma do modo que Nicodemos queria. Nicodemos queria saber como. Qual é o processo? Como funciona isso? Por favor, 10 passos para ter fé em Cristo. 10 passos para nascer de novo. 10 passos para como andar na plenitude do Espírito. 10 passos para como ser um cristão verdadeiro. Esse é Nicodemos. Nicodemos é todo lógica, toda razão. É tudo causa e efeito. É tudo física. É tudo como funciona. Como? Jesus acudiu. E não ajudou nada. Não ajudou como Nicodemos gostaria. Ele continua falando coisas espirituais para aquele homem. E ele ainda com o seu pensamento embotado. Eu descobri uma coisa, irmãos. Por detrás de perguntas, de questões, não existe a vontade de se chegar à verdade. Por detrás de argumentações racionais, não existe vontade de descobrir a verdade. O espírito precisa estar pronto e com um desejo de alcançar essa verdade. E esse tipo de argumentação lógica não é vontade de se querer a verdade. Eu comecei a entender isso com o tempo. Que as pessoas, na verdade, quando faziam perguntas, já faziam pensando em como refutar a resposta. Perguntavam, mas já tinham preparado tantos argumentos para poder refutar aquilo, de forma lógica. E não é à toa que a palavra de Deus diz que Deus confunde a sabedoria dos sábios e revela as coisas eternas aos simples, aos humildes, aos de pouco entendimento, porque assim Deus se agrada. Não é à toa que a palavra de Deus diz: foge dessas discussões, desses debates. Eu naquela época não sabia disso, eu gostava de um debate, eu gostava de uma discussão. Mas hoje eu digo, irmão, foge disso. Se alguém peitar você, foge. Porque você nunca vai convencer ninguém, você nunca vai converter ninguém, você não tem esse poder. Você não tem essa razão lógica para levar ninguém à fé, porque as coisas da fé não são deste mundo. Não pertence a esse plano carnal. O homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Na época eu não entendia como eu ia dizer para os meus amigos do trabalho o que eu estava recebendo na palavra de Deus, na igreja. Então a única coisa que fluiu do meu coração e que calou todo o argumento foi: eu agora tenho um novo amor, eu tenho uma nova paixão. Jesus é minha paixão, é o meu amor. E contra isso não tem argumento. Talvez eu não soubesse, mas a sabedoria divina veio em mim naquele momento para cessar a discussão. Se eu fosse tentar explicar como formaram-se os mundos, como aconteceu a criação do homem, como aconteceram todas as coisas, eu ia ficar ali explicando, no mais eu conseguiria uma fé lógica como a de Nicodemos. Mestre, é claro, é óbvio que tu és mestre da parte de Deus, porque quem fará sinais assim que não seja de Deus? Veja a obviedade da coisa. Agora, queridos, deixa eu falar um negócio. Esse tipo de fé, tem muito crente assim que crê em Deus, crê nos milagres, crê no Evangelho,
acha tudo muito bom, muito correto, por causa disso, dessa lógica. Chegou ao entendimento pela razão, parabéns. Você está convencido de que aqui é a verdade? Está convencido que Jesus é o Cristo, Filho de Deus? Ótimo, glória a Deus por isso. Só que esse tipo de fé lógica e racional não produz mudança, novo nascimento, mudança de natureza. No máximo, produz uma classe religiosa que professa uma fé religiosa evangélica. Cristãos que sabem que isso é a verdade, mas essa verdade não produz mudança interior, não muda nada nas entranhas, não muda nada dentro, não muda o seu ser, não te aquece, não te inspira, não suspira, não realiza, não provoca, não transforma, não muda nada. O evangelho que bate na trave, mas é bonito, não acerta, não provoca transformações. E Jesus, em sua palavra, diz que se eu não nascer da água e do Espírito, eu não posso entrar no reino de Deus. É necessário um novo nascimento. É necessário ser nascido de Deus. O que importa é ser nascido de Deus, nascido do Espírito. No versículo de número 8, Jesus diz: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Existe uma espontaneidade impressionante no Espírito. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, você apenas sabe, você apenas entende. Não tem como explicar, irmão, as coisas da fé. É inexplicável. Se você deseja aqui uma explicação, um convencimento, eu sinto muito para você, irmão, eu não consigo. E ainda que você ouça um grande mestre, um doutor, um teólogo, um PhD, alguém que tem argumentos para refutar inúmeras coisas, eu vou dizer uma coisa para você: o que é nascido do Espírito é livre. Ele entende, ele sabe, ele discerne, ele conhece, ele é guiado por Deus, ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Eu naquela época não sabia isso, eu não entendia, a única coisa que eu sabia é que estava certo. Era algo magnífico, era algo tão maravilhoso, eu simplesmente sabia. Algumas vezes eu chegava num culto assim, sentava aí, começava a ouvir a palavra, e eu dizia: caramba, isso é certo, isso é verdade, isso é certo, isso é verdade. Em outras vezes, ao longo da vida, eu dizia: caramba, eu sei que é isso, mas eu não sei nem onde isso está na Bíblia. E daqui a pouco eu descobri onde estava. Eu não sei se isso acontece contigo, tomara que sim, mas era o Espírito Santo que mostrava, conduzia toda a verdade, não era uma alucinação de uma experiência evangélica, era uma verdade que se manifesta em todos aqueles que creem em Jesus. É verdade, é transformação, é mudança. Fé lógica e racional não muda ninguém, não tira você do seu conforto, não altera o curso da sua história, não faz com que você ore, não faz com que você jejue, não faz com que você arrebente essas paredes e leve o evangelho consigo para fora dessa casa. O evangelho está sendo confinado às igrejas, ao interior dos templos. E o evangelho, ele precisa sair do templo, ele precisa sair das paredes do templo, mas isso só pode acontecer não por causa de uma prática religiosa. Isso precisa acontecer
por causa de uma experiência espiritual, o nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é tudo. Ele é o Consolador, Ele é quem ensina, Ele é quem explica, é Ele que traz o milagre do novo nascimento. Você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, não sabe quais são os cursos, não tem teologia sistemática para o Espírito Santo, não existe uma forma de dar curso a Ele, Ele é livre. Ele faz como Ele deseja, como Ele quer. Ele é muito maior do que o pregador que aqui está. Ele é maior do que a própria palavra em si. Ele simplesmente faz o que a gente nem imagina. Ele pode nesse momento estar te convencendo de verdades, coisas que eu nem disse aqui. Nesse momento o Espírito Santo pode estar trazendo lembranças, coisas incríveis, pessoais, pertinentes a você. Nesse momento ele pode estar convencendo você de algo. Nesse momento o Espírito Santo pode estar provocando uma revolução no teu interior. Não tem como sistematizar isso, não tem como colocar regra, não tem como impor nada. Eu posso ser instrumento como não posso, simplesmente. O Espírito de Deus faz o que quer. Ele é livre. E a produção de um novo nascimento é tudo o que você precisa. E se já é nascido de novo, é manter aceso a chama do Espírito Santo dentro de você. Não deixar que ela se apague, não deixar com que a vela da presença, a luz da presença de Deus se apague no seu interior. É buscar isso, buscar esse fluxo, esse renascer, essa verdade. Jesus é a verdade. Jesus, ele fica louco aqui, ele diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Meu Deus, o mestre não conseguia entender, o PhD não conseguia entender, um religioso não conseguia entender coisas que prostitutas entendem, que cegos veem, que surdos ouvem, que paralíticos compreendem, que analfabetos são agraciados por essa sabedoria. Mas o PhD não consegue ver Deus. Mas o pobre consegue ver Deus. O simples consegue ver Deus. O humilde consegue ver Deus. Mas a arrogância do intelectualismo e da razão só encontra espaço para massagear sua razão e o seu ego. Ele só encontra espaço para si mesmo. Esse, no meu ver, é o que a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu acho que é exatamente isso. É quando a letra mata, porque a letra ela te leva para um círculo. Você não chega a lugar nenhum. E ter o que é necessário, que é o Espírito de Deus em você, que te motiva, que te renova, que te restaura, que fortalece, que te alegra, que te inspira, que te leva, que te conduz. Isso é o mais importante. O resto é só vaidade humana. O resto é vaidade. É um conhecimento que leva ao engrandecimento pessoal, interior, mas que não leva a mudanças internas. É impressionante como ao longo da carreira evangélica corremos esse risco. Sabe o que eu tenho entendido, queridos? Deus pode colocar o Espírito dele em qualquer pessoa. Não importa o grau de maldade ou loucura que tem aquele indivíduo, aquele homem, o Espírito Santo pode visitar qualquer pessoa. Não diga assim: pastor, estou precisando disso aí, mas não sei não. Não diga isso. O Espírito Santo pode batizar você, pode encher você, pode tomar você. O Espírito Santo tomou a Saul. Lembra de Saul? Saul profetizou, Saul esteve entre os profetas. A grande questão não é se você pode ou não ser visitado por Deus. A grande questão é se você vai manter Deus em você.
A grande questão é se você vai tolerar o Espírito Santo em você. A grande questão é se o Espírito Santo vai conseguir permanecer contigo, ou se vai ter que fugir da tua presença. Como diz a palavra, não entristeçais o Espírito. Essa é a grande questão. Mas o Espírito pode te encontrar hoje, nessa noite. E eu quero que Ele encontre você hoje aqui, em nome de Jesus. Quantos querem encontrar o Espírito Santo na sua vida? Diga, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Porque eu digo para vocês aqui com todo carinho, se você não nascer de novo, você nunca entrará no reino dos céus. Nunca. Se não nascer de novo, não interessa quantos seminários você vai fazer, quantos cultos você vai participar, não importa quantas vezes você vai ter que ler isso aqui. Você precisa nascer do Espírito, ser cheio dele. Você precisa de Deus. E somente com essa humildade de querer Deus, é que você vai encontrar o Espírito que se move de uma forma misteriosa, de uma forma incompreensível, de uma forma que eu não quero ter nenhuma pretensão de controlá-lo. Eu não quero ser aquele que diz, Espírito vai. Não, é Ele que diz, eu vou. Não sou eu que digo para o Espírito, é o Espírito que faz o seu caminho, a sua trajetória. Mas eu também sei que se eu pedir ao Pai, Ele nos dará o Espírito Santo, o seu derramamento, o seu poder, o seu convencimento. O Espírito de Deus que está em você quer tomar conta da sua mente, quer tomar conta das suas emoções e quer te explicar aquilo que é inexplicável aos homens. De modo que você só vai compreender isso se você abrir o seu coração e dizer, eu quero muito isso. Eu quero andar nessa liberdade. Eu quero ser tocado pela santidade do Senhor. Ao invés de você trazer perguntas, por que eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que isso, pastor? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Que a Bíblia fala isso, que a Bíblia não fala aquilo. Isso. Meu irmão, enche de Deus e cale a tua boca. Seja cheio de Deus e fique calado. Experimenta Deus, porque quem experimenta Deus não troca. Eu cheguei numa fase da minha conversão que eu era bombardeado por inúmeros argumentos estonteantes, mas aquelas experiências eram tão pessoais, tão íntimas, tão minhas com Deus, que não tinha mais jeito, que não tinha mais forma, não tinha mais lógica, não adiantava, ainda que alguém colocasse uma arma na sua cabeça dizendo nega esse Deus, não tem jeito, irmão, não tem jeito, mata, explode esses miolos, mas eu sei em quem tenho crido, não tem mais jeito. Nascido de Deus é de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Essa é a experiência que o mundo precisa ter, que os homens lá fora precisam ter, que os bandidos precisam ter, que os políticos precisam ter, que a sociedade precisa ter, que o jovem precisa ter, que a criança precisa ter, que o homem precisa ter. É isso que salva o mundo. A compreensão de que eu tenho um Salvador na minha vida. Um Salvador. É porque quando o Espírito Santo vem sobre mim e me enche, e me torna uma nova criatura, um novo ser. Eu não admito ser religiosamente evangélico. Não dá. Eu sinto muito. E eu digo para os irmãos que não se lamentem. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. Não se lamente. Busque a Deus. Não diga eu estou seco, eu estou frio, pastor.
Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ele vai sacudir você por dentro. Ele vai modificar pensamentos. Ele vai mudar a sua razão, sua lógica. Você vai dar muito menos valor aos seus argumentos e muito mais ao que o Espírito te orienta, ao que te conduz. Eu quero trazer essa reflexão para a igreja hoje, porque eu creio que Ele vai fazer maravilhas nos nossos meios. Eu já tenho dito isso por experiência, que eu me cansei de tentar pastorear uma igreja com o meu braço. Cansei. Eu não vou fazer isso. Agora vai ser pelo Espírito de Deus. Não vou me estressar. Não vou perder meu sono. Não vou perder minha paz. Não vou perder minha alegria. Não vou perder minha salvação. Não vou tentar convencer ninguém de nada, mas eu vou rogar, eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou jejuar, eu vou dizer: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Porque quando o Espírito vem, até Saul profetiza, até um demônio vira santo, até o diabo dá glória a Deus. Se o Espírito vier, meu irmão, não tem para ninguém. Quando o Espírito Santo toma um homem cego, derrotado, envergonhado, pecador, um canalha, um abestalhado, como Sansão, amarrado pelos seus inimigos naquela coluna, cara que desperdiçou tudo que Deus deu para ele, tudo. Num instante de conversão, de arrependimento, o Espírito Santo volta para ele e toma aquele homem, e ele cumpre a vontade de Deus de uma forma sobrenatural. O que eu quero abrir os seus olhos aqui hoje, meu querido, minha irmã, não olha para a tua fraqueza, não. Não olha para os teus pecados, não. Só pede perdão. Só confessa. Só se arrepende. Só diz: Jesus, me ajuda, me perdoa. Eu quero a tua unção, o teu Espírito dentro de mim. Eu quero o seu Espírito dentro de mim. Porque quando o Espírito Santo vem, esse homem se torna forte. Esse homem se torna santo. Esse homem se torna justo. Esse homem se torna filho de Deus. Filho de Deus. E pelo sangue do Cordeiro você passa a ter liberdade para entrar no santuário do Altíssimo e clamar e chamar Ele de papai. Papai? Você? Pecador desse jeito? Imundo desse jeito, chamando Deus de papai? Com que direito? Qual é o teu direito de chamar Deus de pai, irmão? Eu vou dizer qual é o teu direito: nenhum. O direito que você tem foi um presente de Jesus para você. Você não tem direito nenhum. Você não tem bondade nenhuma. Diante de Deus, não. Talvez diante de mim, sim. Talvez seja melhor do que eu, você, mas diante de Deus não. O direito que você tem de chegar diante do Pai, só Jesus que te dá esse direito. Só Ele que te dá esse acesso. Só Ele que entrega para você certificação de que tu és filho de Deus também. Você crê em mim, eu te dou o direito que Ele conquistou naquela cruz. Ele te entrega, Ele te presenteia. Mas você e eu, meu irmão, nós não somos nada. Nós não somos nada, mas em Cristo nós somos tudo. Tudo. E é por essa razão que o Espírito de Cristo Jesus precisa estar em você, te enchendo, te batizando, te renovando, te limpando, te convencendo, te conduzindo, te quebrantando. Um homem
sem o Espírito Santo de Deus é um demônio. Um homem com o Espírito Santo de Deus é um anjo, é um filho. Por isso que o Espírito Santo é a coisa mais importante dessa vida, é a coisa mais preciosa dessa vida. Quando eu não estou legal, eu me lembro que o Espírito Santo, ele pode mudar alguma coisa aqui, e quando eu o busco, ele muda, ele me enche, ele me salva, ele me restaura, ele me regenera. Às vezes eu não consigo nem me suportar alguns dias, aí vem o Espírito Santo e me ajuda a me tolerar, a me alegrar. Eu digo, o Espírito Santo é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você quer o Espírito Santo? A palavra de Jesus para você nessa noite é a mesma para Nicodemos. Se você não nascer de novo, nunca entrará no reino de Deus. Não adianta você ter lógica, razão, justiça própria. Você acha que é bom? Nicodemos era um cara legal. Nicodemos era um cara legal, era um cara que conhecia a palavra, a lei, praticante, justo segundo a lei, justo perante os homens, homem nobre, amigo, companheiro, tolerante, misericordioso. Isso era Nicodemos, um cara bom, caridoso, preocupado, responsável, digno, daqueles homens que eu e você tiraríamos o chapéu, como tiramos para muitos aqui nessa terra. Mas Deus não está à procura disso. Deus não está procurando essas pessoas. Deus está procurando gente que quebranta o seu coração, que deixa com que o Espírito Santo dele tenha liberdade às suas entranhas, ao seu íntimo, ao seu interior. Ele quer entrar em você, ele quer fazer morada na sua vida, ele quer entrar no teu coração, ele quer dizer, eu quero cear com você, eu quero participar com você, eu quero estar contigo todo dia, eu quero te levar a uma vida com Deus. Ele quer te encher, ele quer te dar alegria eterna. Ele quer que você experimente o que é Deus. Pare de discussões, o que está certo, o que está errado. Eu quero é Deus, eu quero é Jesus, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero ser cheio dele, eu quero a santidade dele em mim. Eu não quero a manifestação da minha bondade propriamente dita, porque ela só serve de argumento para o meu orgulho, para a minha arrogância, para a minha prepotência. Eu quero a santidade que vem de Deus e que se manifesta na minha vida, porque assim toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Rei dos Reis. Eu quero Cristo, eu quero o Espírito, eu quero Jesus. Eu peço hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu tenho sede. Eu tenho sede. Eu quero, meu Deus, ver o que o Espírito pode fazer numa congregação como essa. Eu quero ver, eu quero experimentar, eu não quero morrer sem antes ver o que o Espírito Santo pode fazer numa congregação, numa cidade, num país. Eu não quero morrer sem antes enxergar a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar ao lado de pessoas ungidas, quebrantadas, cheias do Espírito Santo, humilhadas, que erram, mas se convertem, mas se arrependem, que falham, mas compreendem a tua verdade, se humilham e choram e buscam a tua face. Eu quero estar no meio de uma geração dependente de Deus. Eu quero estar no meio de uma geração que é quebrantada por Deus,
Eu não quero estar no meio de gente arrogante, que arrota prepotência, que busca suas verdades, sua razão, sua eloquência. Eu quero Deus. Eu quero o Espírito Santo de Deus em mim. Primeiramente eu quero ser esse quebrantado, esse que é moldável, ensinável, conversível. Eu quero ser alguém teu, e eu quero experimentar, e eu quero ver o teu Espírito Santo agir em nosso meio, da forma como quiseres, do jeito que quiseres, conduzindo essa congregação, uma consciência profunda, que não precisa de persuasão, que não precisa de pressão, que não precisa de argumentos humanos estúpidos, não precisa de repreensões duras, mas que precisa apenas ouvir a voz de Deus e saber que você não sabe de nada, porque Ele vem de onde não sabemos e vai para onde não compreendemos, mas Ele realiza, Ele provoca, Ele constrói, Ele modifica, Ele cria, Ele gera, Ele estabelece, Ele conforta, Ele consola, Ele cria, Ele desfaz, Ele recria de novo e faz novamente. Ele é livre. Hoje nós queremos dizer: Espírito Santo, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, somos dependentes da tua vontade, dependentes da tua direção. Vem sobre nós, vem sobre a igreja, marca-nos, marca Espírito, marca Espírito, coloca a chama acesa no nosso coração, no nosso ser. Eu quero ver pessoas convertidas ao Filho de Deus, pela ação do Espírito, e não pela persuasão, não pela lógica, não por essa básica orientação lógica e racional que tantos homens cultos, estudados, escolados estão presos e amarrados em suas questões medíocres, estúpidas, que não levam a lugar nenhum. Deus, que o teu Espírito Santo encha essa congregação. Tu podes encher qualquer pessoa, tu podes fazer isso. Talvez o Espírito Santo já tenha feito isso um dia em você. E o que adianta se Ele fez um dia e hoje você está vazio, seco, rachado? Não viva de suas experiências, não alimente-se das suas experiências. Queira o que você já viveu hoje, e de uma forma muito mais abundante, mais transbordante, mais impactante. Queira isso hoje, queira isso agora. Não se conforme com o seu passado. Pega o seu passado e joga longe. Pega as suas histórias de avivamento e lança isso fora. Se isso não acontecer agora, hoje, amanhã e depois, não vai valer a pena. Deus está chamando nós. Deus está te chamando. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse lugar. Feche seus olhos, levante suas mãos. Busque agora a presença do Espírito Santo. Faça isso agora, faz. Com o que você puder fazer, com todo o seu desespero, com toda a sua necessidade. O Espírito Santo vai fazer coisas tão tremendas nesse lugar. O Espírito Santo vai trazer um convencimento eterno, inimaginável, não lógico, não racional, não humano, é fé. O Espírito Santo vai usar pessoas das quais eu e você diríamos: como isso foi capaz de acontecer? O Espírito Santo pega o homem mau e converte o seu coração.
O Espírito Santo arranca um coração de pedra, duro, cabeça dura, e coloca um coração de carne, quebrantado. O Espírito Santo cura as mazelas mais profundas da alma, as experiências mais negativas que você tenha passado na sua vida, os traumas, as rejeições, os abusos sofridos, nada se compara ao poder do Espírito Santo. Ei, talvez você esteja ferido, magoado, talvez a alegria no seu rosto tenha acabado, talvez você não sinta o desejo de viver, talvez você pense até: eu quero morrer. Mas Deus está dizendo: eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Ele é que te cura, Ele é que te sara, Ele te restaura, Ele te converte, Ele coloca o Espírito Santo dentro dele. Um homem e uma mulher com o Espírito Santo de Deus não são mais a mesma pessoa. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida: você não vai mais se reconhecer em nome de Jesus. Você vai olhar para o passado e vai enxergar um estranho. Um estranho. Talvez você esteja aqui hoje sem saber o que fazer. Eu só digo: busque o Espírito Santo, que quem sabe amanhã mesmo você vai olhar para hoje, para o seu passado, e já não vai se reconhecer mais. E o que eu quero é isso. Eu quero que você não se conheça mais. Eu quero que nem eu me reconheça mais. Eu não quero me reconhecer mais. Eu não quero mais ser mais o que eu fui. Eu quero ser mais de Deus. De Deus. Nova criatura, nova criação, nova natureza. E tudo aquilo que a gente chama de pecado deixa de ser para mim e para você. Deixa de ser. Não é mais. Não é, simplesmente não é. Não há espaço para mentira, não há espaço para engano, não há espaço para o pecado, não há espaço para essas coisas, não há espaço para uma vida absolutamente divorciada da vontade de Deus. Não há espaço. Só há espaço para Jesus. É o Espírito de Deus na sua vida. Busca Ele agora, irmão. Busca com a sua fé. Busque com a sua verdade. Apresente-se diante dEle de uma forma única e pessoal. Diga: Jesus, eu estou aqui. Olha para mim, me ajuda. Como tantos que foram abençoados por Cristo fizeram. Não tem 2, 10, 15 passos para encontrar Jesus. Só existe a sua verdade diante dEle. Só existe a verdade de uma mulher aflita que apresenta o irmão morto. Só existe a verdade de um cego que queria ver. Só existe a verdade de uma mulher que sofria de hemorragia há anos, que precisava de um toque, de uma cura. Só existia homens simples que atenderam um convite para um caminho desconhecido ao lado de um rabino desconhecido, de um mestre desconhecido, com uma proposta nova. Só existia um Davi que aceitou o desafio de ser rei. Só existia um Moisés que abandona sua vida pacata e tranquila nos campos para sofrer com o povo de Deus. Só existia alguém como eu e você. E só existe hoje alguém como eu e você, diante de um Deus todo-poderoso, que está aqui dizendo para você hoje: eu posso mudar tudo em você. Se você quiser, eu posso mudar tudo em você. Conhecimento é bom, mas o Espírito Santo é sobrenatural. Faça isso agora. Levante suas mãos e o adore. Busque a sua face, a sua presença, a sua presença. Vem sobre o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está,
Eu sou livre. Busca a presença de Deus. Busca o Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito de Deus está. Busca o Espírito Santo de Deus. Eu sou livre. Busca o Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Jesus está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Seja livre, seja livre. Jesus está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo, fluindo. Seja livre, pois Jesus está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo, fluindo, flua e seja livre, seja livre. Liberdade está nesse. Levante suas mãos e adore. Invoque o seu nome. Com misericórdia. Invoque o seu nome. Invoque o nome do Senhor Jesus. Fluindo sobre nós. Aquele que invocar o nome somos do Senhor livres. será salvo. Será salvo. Liberdade está nesse. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com misericórdia. Salvo. Salvo. Fluindo. Somos livres. Liberdade. Busque a presença de Deus, irmãos. Com misericórdia. Clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Fluindo, fluindo. Clame ao Espírito Santo. Seja livre. Seja livre. Seja livre.
com misericórdia.